Bom Sucesso, Aradas, Aveiro. Reservas pelo 234-423-457 ou em www.restaurantabiliomarques.pt. Restaurante Abílio Marques. Futebol, Segunda Liga, 16ª jornada, em direto. Este domingo em direto da Covilhã, o Beira-Mar, à 16ª jornada, quer voltar a ganhar. A rádio que faz dueto consigo, relata em direto. Sporting da Covilhã, Beira-Mar. O jogo, o comentário, o direto, a opinião. Só aqui. Boa noite, são 9 horas. www.terranova.pt. Rádio Terra Nova. Soltar a corrente, um programa para desligar a semana que passou e mergulhar no fim de semana que promete. À sexta-feira, das 21 às 22, na Terra Nova. Um programa de passagem para te levar a uma nova terra. A terra onde os pensamentos flutuam, as conversas têm sabor a mar e trazem as melhores notícias e a essência de cada um à tona. Soltar a corrente. Fica connosco das 21 às 22. Todas as tuas explosões, todas as tuas explosões despertam fogo intenso, despertam fogo intenso. Remar, remar, soltar a corrente, ao mar, sempre mais gente. Ora, muito boa noite. Cá estamos nós neste Soltar a Corrente de 15 de novembro de 2013. É sempre importante lembrar que estamos em 2013, porque qualquer dia mudamos de ano. Hoje, uma sexta-feira que começa a ficar, a cheirar, melhor dizendo, ao verdadeiro inverno, um bocadinho frio, faz-nos lembrar que o Natal está aí à porta e esperamos nós. É sempre bom ter um Natal assim com um bocadinho de neve. Ao contrário de alguns países que é sol, praia, sempre a bombar. Hoje, neste programa Soltar a Corrente, mais uma vez lembramos que é da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional, e vamos ter um programa muito, mas muito doce. Não é, Cátia? É verdade, João. Muito boa noite a todos vocês aí em casa, no carro, onde quer que se encontrem. A ver a bola. A ver a bola, a não ver a bola, a trabalhar, com a família, onde quer que se encontrem. Muito boa noite para todos vocês. É isso mesmo. Vamos ter hoje um programa muito doce. Vamos estar à conversa com os nossos convidados de hoje, que nos vêm falar um pouquinho sobre a história deste ex-libris da nossa cidade. Pode já adivinhar o que é isso mesmo, os ovos moles. Vamos já conhecê-los dentro de alguns instantes. Nesta noite, que apesar de fria, também é uma noite bem quentinha, porque João, pela nossa diocese e os nossos arcebispados, hoje está toda a gente comunhão. em comunhão, em oração. Estamos quase a encerrar a semana de promoção pelas vocações. É já a semana dos seminários. Tivemos aqui os nossos convidados semana passada. De resto, um grande abraço para o Vítor, para o Nuno e para o Lionel, que este domingo vão dizer um sim muito especial à vida sacerdotal. Estamos na reta final da semana, como já disse, das promoções pelas vocações. Mas, para já, João, vamos à música. Então, até já. Até já. offense to you, don't waste your time.
E estamos de regresso então a este Soltar a Corrente. Hoje, como a Cátia falou, vai ser um bom programa. Vamos falar de ovos moles e melhor do que ninguém, estes dois convidados que nós temos aqui no estúdio para então nos falarem deste doce, deste ex-libris da cidade de Aveiro e claro, deste Portugal. Toda a gente conhece os ovos moles. Eu hoje calha-me a mim apresentar os convidados e é com imenso prazer que apresento para já Margarida Valério, chanceler da Confraria dos Ovos Moles, mas com um prazer redobrado a receber Rui Daniel Amorim, não por ser o curador da confraria, mas por me fazer lembrar a senhora, a doutora Rosa do Céu, que tivemos aqui num programa fantástico. Ele é o famoso Ruca. Leonor, se estás a ouvir este programa, acredito que sim, que a mamãe ligou a rádio. O Ruca, sabes bem, filha, a música. Eu sou um rapazinho, embora pequenino. Ora, muito tino. Sou o Ruca. Ele sabe a música. Muito boa noite aos dois. É um prazer ter-vos cá. Boa noite, o gosto é nosso. E, Cátia, vamos começar. Tu és a Cusca de Serviço. Eu sou a Cusca de Serviço. Ao ataque. Pronto, vamos lá então ao ataque e, naturalmente, queremos saber tudo sobre a Confraria dos Ovos Moles, mas vamos começar por conversar um bocadinho sobre os ovos moles. Todos nós já sabemos que os ovos moles são um doce conventual à base de ovos, aliás, muitos ovos, não é verdade? Até há algumas curiosidades interessantes sobre o destino das claras por parte das freiras, mas já lá vamos a isso, até porque já soube, entretanto, quando estávamos em off, que há mais algumas curiosidades, para além daquelas que eu sabia. Mas vamos um bocadinho à história deste doce dos ovos moles, que, como disse o João, portanto, não é só um orgulho para os oveirenses, mas também é um orgulho para Portugal, este doce, não é? O que é que se sabe sobre os ovos moles? Em que século, por exemplo, e podemos começar por aqui, em que século terão surgido? Margarida, por exemplo. Terão surgido no século XVI, ou seja, já têm cerca de 500 anos. Portanto, já com uma longa história, não é? História, sim. Uma longa história. Os conventos, de resto, também já não existem. Temos alguma dinâmica conventual como o Carmo, ainda em Aveiro. Que documentação existe, se é que existe, sobre os ovos moles? Ora bem, há muita documentação disponível, até em confrades de honra da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro. Estou a pensar no confrade Enio Semedo, no confrade Amaro Neves, pessoas que têm, e também o confrade agora entrante Paulo Morgado, pessoas que têm estudado muito sobre os ovos moles de Aveiro. Há também documentação na Torre do Tombo, em Lisboa, conforme disse a minha chanceler, a Margarida. Os ovos moles, existem datas ou registros que remontam ao século XVI, fala-se também do século XV, ainda até nas mãos da nossa beata princesa Santa Joana, mas nós somos efetivamente apaixonados dos ovos moles de Aveiro. Não somos as pessoas mais indicadas para a história, mas sabemos também alguns detalhes, alguns pormenores. Uhum. Muito bem. E estas curiosidades que falávamos há bocado, portanto, as freiras usavam as gemas, não é, para a confecção dos ovos moles, mas deixavam as claras, era um excedente. Há muitas curiosidades em torno das claras, não é, Margarida? Cátia, mas o excedente era a gema, não era a clara. Elas utilizavam a clara para engomar a roupa, que as pessoas de fora dos conventos pediam às freiras para engomar, e mesmo a própria roupa delas, e elas utilizavam a clara. E mesmo em termos medicinais, para emplastros e para curas que elas faziam. E sobravam as gemas. E como sobravam as gemas, elas faziam então um doce, os ovos moles. E os ovos moles, no fundo, eram uma moeda de troca para depois conseguirem outros bens de primeira necessidade, como o açúcar, o sal, e etc., para elas próprias subsistirem e para a alimentação delas.
Muito bem. E em relação às formas, sempre foi assim? Estas formas marítimas? Sabe-se alguma coisa sobre isto? Ou isto é uma coisa mais recente? Aquilo que nós na confraria começámos a apelidar da Rota dos Ovos Moles de Aveiro, que abrange as regiões onde se produzem ovos moles de Aveiro e IGP, vai desde Mira a Ovar e também a Severo de Vogo e Aveiro. Obviamente toda esta zona reflete e tem muita inspiração marítima. Como tal, o caderno de encargos dos ovos mole IGP, IGP para aqueles que não sabem, mas todos devem saber, significa de indicação geográfica protegida. É o primeiro doce conventual europeu a receber essa certificação essa, salvo erro, 29 de março de 2009. E como tal, a inspiração para as formas dos ovos moles de Aveiro surgiram naquilo que é o nosso dia-a-dia, que é a ria, o mar, parte também daí. O facto do açúcar vir da Madeira através de barcos, não é? Fez com que fosse... Pronto, os motivos são alusivos ao mar. E também tem as conchinhas, peço desculpa, as nozes, que tinha a ver com as galinhas do interior do distrito. Por isso é um bocadinho um apanhado de toda a rota dos ovos moles, de todo o distrito de Aveiro. Ora bem, eu queria fazer uma pergunta e vai de encontro precisamente àquilo que acabaste de dizer, Rui. É um produto certificado e nós encontramos ovos moles à venda em todas as casas de doces, pastelarias, doçarias. Como é que nós podemos ter a certeza que estamos a comer o verdadeiro ovo mole? Eu já coloquei esta questão aqui na rádio, precisamente também sobre um programa, precisamente sobre ovos moles, e é importante que as pessoas tenham a noção daquilo que estão a comprar. Se de facto estão a comprar um produto certificado, não quer dizer que seja melhor ou pior. Não estamos a discutir, se sabe melhor, se sabe pior, não é essa a questão. É que muitas das vezes nós encontramos ovos moles, se calhar até para oferecer ovos moles, e no entanto não estamos a oferecer ovos moles, estamos a oferecer uma coisa parecida. Não, vulgarizando as palavras, é aquilo que se apelida o trigo e o joio. É importante para o consumidor, e principalmente o consumidor de fora de Aveiro, que ouviu falar nos ovos moles de Aveiro, mas que não sabe onde comprar, que nunca provou, é importante que haja alguma informação que o ajude realmente a escolher aquilo que é o doce centenário, aquele que é o doce regional característico da nossa região. A APOMA, a Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro, identifica as caixas dos ovos moles e as pastelarias, os estabelecimentos que vendem ovos moles certificados, identifica-os com o próprio logo. Também há a sugestão para estar o logo da confraria a dizer: a confraria sugere este espaço, ou sugere também, a confraria aconselha, isto para realmente ajudar o consumidor não habituado, o consumidor não conhecedor, a realmente comprar aquilo que supostamente será o doce, que supostamente será e é o doce genuíno, porque só assim é que nós estamos a repescar a história, estamos a respeitar as tradições e estamos também a honrar aquilo que é ainda hoje a tradição, esta tradição pasteleira, esta tradição, é uma arte, esta tradição artesã de produzir este doce. Se me deixarem apenas aqui 20 segundos para dizer: os confrados dos ovos moles de Aveiro, nenhum deles está ligado à indústria dos ovos moles de Aveiro. Nós somos apaixonados pelo doce, e todo o trabalho que nós fazemos de divulgação, de levar os ovos moles de Aveiro ao mundo, também tem repercussões na economia e até na rentabilidade dos próprios produtores de ovos moles de Aveiro. Fazemos isto desinteressadamente apenas por carolice e porque realmente somos os primeiros a dizer assim: continuem, não deixem de fazer isto, porque isto é tão delicioso, é tão bom. E temos aqui, de resto, também uma caixinha que daqui um bocado vamos experimentar, João, não é? Tu és impossível. Estou com fome. Só a propósito disso, uma personalidade que todos nós conhecemos, Jô Soares, disse há pouco tempo na rádio que tem um vício que não consegue deixar de o ter, que não consegue controlar, que são os ovos moles de Aveiro. Outro mais próximo, o Rui de Carvalho,
uma vez disse numa entrevista na Antena 3, que estávamos a ouvir, que coincidiu, que todas as semanas comprava 1/4 quilo de ovos moles. Posso-vos dizer que isto deu origem ao Rui de Carvalho ser nosso confrade de honra, foi entronizado há 2 anos, que há uma história que depois, se houver tempo e se acharem pertinente, há uma história gira até como chegámos a ele. Não, mas pode Já? ser já. Pronto, ser já. eu recordo-me que quando ouvimos essa entrevista quisemos obviamente chamar o Rui de Carvalho para o nosso grupo, porque achámos que ele seria uma pessoa, uma das pessoas indicadas para levar a Aveiro mais longe, a região da Aveiro mais longe. E arranjei junto de uns conhecidos, arranjei o número dele, e quando liguei eu confesso que até as mãos me tremiam-me as mãos, tremia-me o telefone, tremia-me tudo, porque Era ele, eu estava a ligar ao Rui de Carvalho, quer dizer, antigamente tínhamos 2 canais e o Rui de Carvalho estava nos 2, e quando do outro lado atende aquela voz calma, eu ainda quis confirmar se era o Rui de Carvalho, e ele disse que sim. Eu lá lhe expliquei ao que é que vinha e qual era o propósito, e ele disse: meu filho, estás-me a dar uma grande alegria, é com a maior das honras que eu serei e aceito o convite para ser confrade de honra dos ovos moles de Aveiro. Meu filho, aquela expressão paternalista dele, o paternal, e a verdade é que quando ele cá veio a Aveiro, foi isso mesmo, toda a gente ficou deliciada também com a forma dele estar, a forma simples dele estar, e ele ainda nos fez sentir importantes junto dele, o que é uma característica pouco comum. É um senhor. Ele É um senhor. E em palco é absolutamente extraordinário. João, vamos fazer uma breve pausa? Vamos fazer, a conversa está ótima, mas pronto, vamos fazer então uma breve pausa, voltamos já a seguir, vamos à música, por isso não saia daí, estaremos até às 10. Vamos experimentar um ovo mole e já lhe dizemos, estão bons. Até já. Até já. De água fria, talvez mais um cigarro só, talvez veja nascer o dia, talvez nem des, porque sei que já sei, que já me pus a andar sem sequer te acordar, que já sumi como fumo no ar sem tu vês. Que mais queres tu saber? Nunca ouviste dizer que quem diz o que sente não mente. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. Gesto apaixonado te dê ideias e ilusões. Nós dois não vai a nenhum lado, nós dois cada um com os seus botões. Não há nós dois de uma forma geral, nem sequer no amor ficamos sós, cada um no final fica a dor. Que mais queres tu saber? Nunca ouviste dizer que quem diz o que sente não mente. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. O amor e a paixão não têm nada a ver, um arde sem se ver, o outro não. Talvez no teu sonho acordado,
E estamos de regresso e para festejar o gol do Portugal acabadinho de sair, Ronaldo! Tinha que ser! Podes continuar, Cátia. Eu peço imensa desculpa, Pronto. mas eu tinha que fazer isto. E depois deste momento absolutamente fantástico de retoma do programa, também dizer-vos que os ovos moles estão de facto muito bons, mas também Muito bons, já sabíamos que Mas eles a seguir iam aos estar. ovos moles veio o Ronaldo. Veio, pronto, são opiniões. Ó João, então tenho que dizer uma coisa. O Hélio Loureiro, o chefe Hélio Loureiro, é nosso confrade de honra. E ele é o chefe da seleção. Da seleção. Certamente que antigamente davam-se também ovos moles aos enfermos nos conventos. Certamente que para os jogadores da seleção terem energia, que algum ovo mole lá calhou. Muito De bem. certeza, de certeza. Ah, grande Ronaldo. Como De muitos. certeza. E também grandes ovos moles, não é? Olha, mas estávamos aqui à conversa há bocado sobre os confrades de honra, e há mais algumas curiosidades, não é? Há mais algumas pessoas interessantes que fazem parte da confraria. Falei há pouco do Rui de Carvalho, aqui ao lado a Jacinta, Jacinta. Énio Semedo, Amaro Neves, António Marcelino, Rosa do Céu, Não Manuela conhecemos, Assunção. não conhecemos, eu também não. conhecemos. Já pedimos também currículo. Manuela Assunção, PP Rapazote e entrantes de honra Aldo Lima e Bagão Félix. Mais um entrante, também o chefe Ricardo Costa, também ele aveirense. Outros dois chefes, eu falei há pouco do Hélio Loureiro e Bertílio Gomes. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A propósito também de algumas coisas que fomos aqui conversando em off, falaram de uma curiosidade que, não estando provada, não deixa de ser interessante. Se calhar um daqueles mitos urbanos, pronto, que era uma curiosidade em torno da nossa princesa Santa Joana. Isto também vem no seguimento das hóstias, do aparecimento das hóstias em torno do ovo mole. Rui, o que é que se especula sobre isso? É um mito. Não havendo registros, há zunzuns. Não é? Há zunzuns, claro. E dir-se-á que a Santa Joana, na altura, na época, quando ia do convento à corte, gostava também de levar alguma coisa para ofertar. Mas como não gostava de oferecer os ovos moles com as mãos, não gostava de lhe pegar com as mãos por questões de higiene, que a hóstia e a própria barrica terão começado também a surgir desde aquela altura. Estamos a remontar-nos ao século XV, a finais do século XV, Claro. Sendo que os registros começam a aparecer demais, ou a fazer referência ao século XVI. Ao século XVI. Por isso, vale o que vale, é um mito. Por isso vale mais. Margarida, em relação às barricas também há algumas curiosidades interessantes, não é? Sim, na altura fazia-se o transporte de muitos produtos através das barricas, não só do vinho, mas também de outros produtos. E é alusivo ao transporte de toda a mercadoria da altura. Ora, muito bem. É importante para as pessoas que nos escutam, e há bocado o Rui dizia que vocês não estão propriamente ligados àquela parte de... Comercial, não. Prontos. Vocês divulgam este doce, este fantástico doce. O que é, no fundo, uma confraria? Porque há confrarias de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, como é que é? O que é isso? Porquê aqueles trajes fantásticos? Contem-nos um bocadinho o que é uma confraria, quando é que surgiram, neste caso, a vossa, quem a fundou, por aí fora, essas coisas todas. Como estava a dizer, a Confraria dos Ovos Moles de Aveiro existe para promover e divulgar os ovos moles e não para termos, nós não temos nada a ver nem com o comércio nem com a indústria dos ovos moles. Ou seja, somos à parte de qualquer interesse económico e divulgamos o que é uma confraria. Nós começámos por ser 24 confrades fundadores, todos amigos, e todos tínhamos este amor, esta paixão pelos ovos moles. Quando surgiram, Margarida, desculpa. Em 2009, 26 de março de 2009. E, no fundo, o que é uma confraria? É uma irmandade, somos todos confrades, irmãos, que estamos todos a torcer pela divulgação do ovo mole no mundo inteiro. E complementando também, se me permites, Mimi, se me permites... Sim, temos o Ruca e a Mimi. Isto é um espetáculo. E a Cati. E a Cati. Mas avançando. Não, se me permites, só para, as confrarias tiveram aí, passaram aí
uma fase em que eram vistas como movimentos apenas para comer e beber bem, passar assim umas tainadas. As confrarias são muito mais do que isso. As verdadeiras confrarias, e são muitas, e eu falo com algum conhecimento de causa porque tenho a honra de representar a nossa confraria na Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas. As confrarias são embaixadoras ou embaixatrizes de patrimónios gastronómicos do país, gastronómicos ou enogastronómicos do país, e neste mundo globalizado, se nós nos queremos diferenciar, se nós nos queremos afirmar por aquilo que somos, não podemos ser iguais aos outros, temos que preservar aquilo que é nosso, temos que ajudar a promover aquilo que é nosso, e as confrarias desempenham um papel muitíssimo importante, e felizmente também pelo trabalho que as próprias confrarias começaram eu tenho vindo a desempenhar nos últimos anos, as próprias forças vivas, as forças políticas e as forças económicas começam a olhar para as confrarias como aliados para ajudar a promover, porque esta história dos trajes, a cor dos trajes, o simbolismo, os próprios chapéus ou não, as insígnias, tudo isto tem uma razão de ser, tudo isto é história, tudo isto é tradição, e as confrarias têm esta grande responsabilidade de honrar a tradição. Uhum. Mas especificamente, em termos de atividades específicas, que tipo de trabalho desenvolvem? Colóquios, entrevistas? Sim. Nós no nosso primeiro ano, a quando do nosso primeiro capítulo, por exemplo, oferecemos à Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro um estudo de mercado a nível nacional, um estudo de mercado que tinha uma amostra de 500 pessoas. Se formos a ter em consideração que um estudo nacional para as eleições vai ali na casa das 1500, estamos a ter uma grande amostra. Aqui a ideia era perceber qual era o hábito de consumo dos mais jovens em termos de doces tradicionais portugueses, e chegámos a algumas conclusões interessantes. Uma é que os mais jovens não compram muito doces tradicionais portugueses, vão mais para aqueles doces globais, os sundaes e passa publicidade e Kit Kats e coisas do género. Por outro lado, no caso concreto de ovos moles de Aveiro, quando se falava em ovos moles fora de Aveiro e até em Aveiro, juntos mais novos, não significava ovos moles igual a Aveiro e vice-versa. Perdeu-se um bocadinho essa áurea. Uma das sugestões que nós demos até com esse estudo de mercado era que os próprios produtores tivessem embalagens específicas para assinalar algumas datas especiais, para tentar, no dia dos namorados, por exemplo, no dia da mãe, no dia do que fosse, em algumas quadras especiais, para tentar incutir o gosto pelo próprio doce local. Lançámos também um livro infantil-juvenil, Ovo Mole em Companhia, o Cartão Confrade. O Cartão Confrade, se me permitirem um minuto só, nós, confrades, quando compramos ovos moles a título pessoal, para consumo pessoal, temos ovos a 20% de desconto, mas esses 20% de desconto não são para nós. Ficam no produtor que nos vende os ovos moles de Aveiro, e no final do ano é feita uma relação das compras e esse valor total é entregue a instituições de solidariedade social aveirenses. O Concerto Solidário, que juntou ainda há pouco tempo a Magna Tuna Cartola, a Royal School of Languages e a Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, também para reverter a favor do Centro Infantil de Aveiro. Sobremesas com base de ovos moles de Aveiro. O chefe Ela Loureiro lançou e criou a sobremesa oficial da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro. O chefe Bertílio Gomes fez a apresentação do gelado com ovos moles de Aveiro IGP também em Madrid e aqui em Aveiro, na presença do Rui de Carvalho também, um gelado absolutamente delicioso. O chefe Matias também lançou uma sobremesa muito interessante no nosso segundo capítulo. O chefe Ricardo Costa, numa parceria com o Rotary Clube de Aveiro e da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, lançou uma sobremesa que deixou durante um minuto os presentes a aplaudir de pé, espontaneamente. E a própria confraria recebeu em 2011 no Algarve, num congresso internacional da CEUCO, a Confederação Europeia de Confrarias, recebemos o Prémio Aurum pela atividade e pelo tipo de iniciativas levadas a cabo. Foi um prémio que muito nos honrou e que poucas confrarias o recebem. E depois temos também os próprios capítulos, que são neles se festeja, são uma oda aos ovos moles de Aveiro.
Muito bem. Rui, foste também falando que pertences à Federação, podes ajudar-me com a designação? Sim, Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas. Portanto, qual é também um bocadinho a função dessa federação? A Federação, basicamente, ao contrário daquilo que às vezes temos em Portugal, em que o nosso quintal é sempre melhor do que uma quinta comum, é uma associação, também ela sem fins lucrativos, que pretende congregar a vontade e os objetivos das várias confrarias do país, no sentido de afirmar a gastronomia como realmente um dos grandes patrimónios nacionais. Pertencendo à Federação, também nos permite uma visão de helicóptero maior, porque conseguimos perceber e participar em algumas medidas. Como nós ocupamos o cargo de vice-presidência, temos efetivamente participação e voto também em medidas que são apresentadas. Nós ainda há pouco tempo desenvolvemos parcerias com a TAP, que já deram origem a artigos na revista Up, que chega a pelo menos 1 milhão de pessoas. Vamos também ter na própria TAP, isto agora quentes e boas como as castanhas, vamos também ter a possibilidade de passar filmes das confrarias. Também a próxima edição da revista do Crédito Agrícola vai ter um artigo da própria, de acordo com um acordo com a Federação. A próxima confraria a sair vai ser a dos Ovos Moles de Aveiro. Na semana passada tivemos uma sessão de esclarecimento sobre a internacionalização. Entenda-se aqui, internacionalização é igual oportunidades de negócio, oportunidade de levar os ovos moles lá fora, ou de chamar gente cá dentro para os provar cá. Foram muitos os produtores que estiveram presentes. A Confraria dos Ovos Moles de Aveiro deu esta informação, deu conhecimento desta sessão à presidência dos produtores, e esta oportunidade, este momento foi agarrado para eles saberem aquilo que podem fazer para promover as vendas dos seus produtos. E agora que estamos, como sabem, como estamos numa fase em que o caderno de encargos aguarda uma alteração importante, que é a passagem do prazo de validade para 4 meses, significa que vamos, mesmo no estrangeiro, é possível ter em estoque ovos moles sem passarem o prazo de validade e para venda. Efetivamente, e vamos ter também, agora fomos contactados pelo AICEP há pouco tempo, e vamos ter a oportunidade, em termos federativos, de levar aos chamados mercados da saudade, com um target devidamente selecionado pelo AICEP nas embaixadas portuguesas no estrangeiro. Vamos ter a oportunidade de vários produtos tradicionais portugueses serem apresentados lá fora, junto do mercado da saudade e noutros mercados. Isto significa que serem apresentados a pessoas selecionadas pelo AICEP, em que se criam aqui, são pessoas que já são escolhidas tentando criar oportunidades de negócio. Nós, enquanto parceiro cultural, enquanto embaixadores culturais, aquilo que pudermos criar, o nosso trabalho, no que se puder refletir em oportunidades de negócio, só significa uma coisa: Aveiro chega ao mundo. Exatamente. Só o Rui explica de forma tão bem que acabou por responder aqui uma série de perguntas que nós tínhamos para ser colocadas. Está tudo já quase respondido. Não. Em relação à internacionalização dos ovos moles, foi feito um estudo pela Universidade de Aveiro para o congelamento, como o Rui estava a falar, e vai ser possível congelar os ovos moles durante 4 meses. O que é que isto acontece? O processo de exportação é possível e vai ser excelente, porque nós temos tido muitos contactos, Brasil, Suíça, muitos países, para essa exportação, e o facto de ser neste momento a validade só de 15 dias torna-se complicado. Claro. A Associação de Produtores está apenas à espera que seja publicado no Caderno das Comunidades, que é possível para depois sim arrancar com essa possibilidade. Esse alargamento, essa expansão por esse mundo fora, deve-se ao facto de haver, toda a gente diz que em todos os países há um português, deve-se haver portugueses por aí fora, ou o ovo mole ultrapassa isso? É de facto um doce que sim, quem vem a Aveiro, independentemente de ser chinês, vietnamita, do outro lado do mundo, não esquece o ovo mole. Acho que sim.
Ninguém esquece o ovo mole. O mercado da saudade quando digo mercado da saudade tem a ver com os países, as comunidades onde estão os nossos imigrantes, né? São destinos muito fortes. Mas neste mundo global há muitas coisas para as quais o céu é o limite. Veja-se o exemplo do pastel de nata. Exato. O que é que a confraria, e agora vamos cuscar um bocadinho a vida da confraria, É lá. onde é que o ovo mole já vos levou? Onde é que o ovo mole já nos levou? Espanha. O ovo mole já nos levou a projetos interessantíssimos e a conhecer gente interessantíssima, como hoje, por exemplo, o facto de estarmos aqui, e levou-nos... Eu ia mesmo dizer isso, era para ti, Cátia, era para ti. Porque de certeza que o Ruca, quando saiu de casa, já vinha com a lição estudada. Já, eu trazia este apontamento aqui. A mãe disse, não fales para o menino. Não, mas nós temos... nós revemos-nos em projetos e revemos-nos em resultados. Já falámos de alguns que foram feitos. Há um que nós temos, que recordo-me de ter sido apresentado no nosso primeiro capítulo, que ainda não chegou a bom porto, mas irá chegar com certeza. E que é a Ponte do Amor. Basicamente nós queremos criar uma nova tradição em Aveiro, um novo ponto turístico. A expressão, agora só me recordo em inglês, paddock, cadeado, aloquete cadeado. A ideia seria ter em Aveiro, por cima do canal, numa qualquer ponte, não é preciso construir outra. Polémicas à parte, eu tenho a minha opinião, mas não é para agora. Não, mas numa ponte sobre o canal, nós queremos efetivamente criar uma nova tradição, que é os casais apaixonados. E quando digo apaixonados, podem ser apaixonados e namorados ou apaixonados com 50 e muitos anos de casados ou mais. Os casais apaixonados fazerem juras de amor nessa ponte. No seu cadeado gravam os nomes de ambos e depois põem o cadeado na ponte, guardam a chave para nunca mais dali o cadeado sair. Selam um momento a partilhar um ovo mole de Aveiro. Agora, se me deixarem só repescar uma pergunta lançada pelo nosso confrade padrinho Carlos Souto, ele na altura perguntou, porque foi quando foi aprovado o casamento homossexual, perguntou se era para todos os casais. A pergunta ficou sem resposta e continua. Olha, Ruca e Margarida, vocês vão falando aqui em alguns termos interessantes, capítulo, o vosso traje também tem simbologia, já aqui falaram. Margarida, explique-nos um bocadinho a simbologia por trás do traje, a própria cor certamente terá a ver com a cor do ovo. Fale-nos um bocadinho sobre esta simbologia e o que é isto, o capítulo. O capítulo é o nosso aniversário anual. É o momento em que nós reunimos, comemoramos com as outras confrarias, trazemos outras confrarias a Aveiro e não só, outras pessoas, e comemoramos mais um aniversário anual. Em relação ao traje, o nosso traje é amarelo, por causa da gema, é de broado a castanho, que é a cor da terra, Aveiro. O chapéu tem a forma de meio ovo mole, é castanho da cor da terra, mas faz lembrar um ovo mole cortado ao meio. E tem o símbolo da confraria junto ao peito, do lado esquerdo. E vão acumulando insígnias? Ou... Vamos acumulando pins das outras confrarias. Normalmente, quando somos visitados ou visitamos outras confrarias, temos um pin para demonstrar a nossa visita, e é uma oferta também que nós entregamos às confrarias que nos visitam. A quem vos visita, na verdade. A insígnia que nós temos tem a forma de uma freirinha, e os cordões simbolizam ou o confrade fundador ou o confrade efetivo. O confrade fundador foram os 24 que iniciaram a confraria. E agora, à medida que entram novos confrades, são dois fios brancos. Os dos fundadores é um branco e um castanho, e dos confrades de honra são 2 fios castanhos.
E há algum critério para entrar? Tu não Temos que podes ser. entrar, Cátia. Não é isso. Só por curiosidade. Há critérios? É por convite? Como é? O critério é ser realmente um grande apaixonado por esta iguaria a rainha. Por outro lado, formalmente temos que ser os novos confrades devem ser apresentados ou subscritos por 3 confrades efetivos ou fundadores. E depois é só dar a conhecer quem é a pessoa e seja bem-vindo ao movimento. E outro critério é realmente estar disponível e hoje em dia é complicado porque em termos de crise, correr por gosto às vezes cansa. E para não cansar nós temos que ser mesmo apaixonados. E creio que este é o segredo das confrarias atualmente, é as pessoas acreditarem naquilo que defendem. Caso contrário já teriam desistido há muito tempo. Muitos confrades teriam desistido. Só para complementar o que tu disseste, Mimi, nós na altura fomos buscar profissionais, fomos buscar inspiração a profissionais aveirenses para criar estes símbolos. Por exemplo, para criar o logo, nós recorremos ao designer Pedro Filipe Moreira. Para o traje foi a designer Ana Filipa Gomes. Para a insígnia, a arquiteta Sara Calisto. Para o juramento, fui eu próprio, curiosamente. Para o hino, estava a consultar a cábula, mas tive que consultar 2 vezes. Para o hino, foi a autoria da letra foi também da Rosa do Céu e foi musicada pelo Rui Pedro Andarilho. Aliás, deixa-me só dizer que nós já Rosa falámos... do Céu, minha mãe, Exatamente. que às vezes no nosso país, às vezes parece que ser filho ou mãe de ou pai de, que às vezes é um problema. Quando as pessoas têm valor, o valor tem e é uma grande honra. Sem dúvida nenhuma. E deixe-me só para complementar e antes de irmos novamente a uma nova pausa com música, para os nossos ouvintes que estão em casa, se forem à nossa página do Facebook, Soltar a Corrente, nós já lá temos lá a música, a letra, é só clicar, só fazer um clique e podem ter o prazer de ouvir este lindíssimo fado, escrito, como disseste, pela doutora Rosa do Céu e cantado pelo Rui Pedro. Que é uma viagem por Aveiro absolutamente deliciosa. Fantástico. Também a obra Ovo Mole e Companhia, também é outro passeio com a ajuda de um ovo mole por toda a nossa região. Agora sim, finalmente Nuno, vamos à música. Vamos lá. Até já. Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rasto de cometa, é baixinha mas depois parece feita para 2, sem falar nos etcéteras que fazem de nós heróis. Eu sei que tem o estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de beicinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança. E se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. Se é tão e tem que ter algum defeito. Se é tão e tem
tem que ter algum defeito. Estamos de regresso. Cá estamos nós nesta última parte de Soltar a Corrente. Já estamos um bocadinho também mais calmos. Já acalmou o futebol. Portugal ganhou, pronto, estamos todos contentes. E é óbvio que estamos ainda mais contentes porque o programa está a ser maravilhoso, Tão bem doce, docinho. tão doce. A Cátia já comeu 4 ovos moles. Ai, que mentirosa. 5. Portanto, é verdade. Preparem-se quando ela chegar a casa. Quem está a ouvir em casa, ela vai empolgadíssima. Soltar a Corrente, um programa da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional de Aveiro. Hoje, que também é um dia importante, mas da Pastoral, mas já lá vamos. Para já, Cátia, vamos então dar início a esta última parte. Estamos, como dizes, na reta final de mais um excelente programa. Acabei de ter uma espécie de epifania, portanto, agora, para além da expressão bem portuguesa, doce como mel, vamos começar a dizer, não como mel, mas doce como os ovos moles. E última pergunta, das últimas perguntas para os nossos também muito doces convidados de hoje. Margarida, Mimi, Rui, Ruca, de uma maneira ou outra, amigos. Temos novos produtos que também relacionamos com os ovos moles, nomeadamente a castanha de ovo e os moliceiros. Mimi, o que podemos dizer acerca disso? Ainda há espaço para inovar? Há espaço para inovar. Por exemplo, o facto das nossas sobremesas do capítulo que o Rui já falou, da autoria do chefe Hélio Loureiro, do chefe Bertílio Gomes e do chefe Daniel Matias, o ovo mole, a massa do ovo mole, pode ser introduzida em várias sobremesas e serem junto a outros sabores que tornem o ovo mole cada vez mais maravilhoso. Mas para falar dos ovos moles negros, que vai ser uma novidade, não é? Porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Portanto, Ruca, ovos moles negros. Ovos moles pretos. Pretos. Curiosamente, não é uma novidade. O que é tradicional, e para ser IGP, no caso concreto dos ovos moles de Aveiro, não pode ser novidade. Tem que ser algo já existente e tradicional. Nós em tempos, nós confraria, fomos abordados por creio que era, eu posso dizer a sigla errada, mas DRAPC, um organismo ligado ao Estado, em que para o novo caderno de encargos dos ovos moles de Aveiro, ou a evolução do atual caderno de encargos dos ovos moles de Aveiro, eles disseram que os ovos moles pretos estavam também a ser propostos. E se nós tínhamos algum conhecimento da existência deles, de facto tínhamos, perguntámos também a pessoas, pedimos testemunhos escritos a pessoas antigas e a pessoas também a nível nacional cuja opinião é muito respeitada, chefes, historiadores, e cedemos essa informação, esses testemunhos escritos a este organismo estatal, no sentido de contribuirmos também para esta alteração do caderno de encargos. Aquilo que é uma inovação não é uma tradição, ovos moles pretos existia. E podes explicar um bocadinho o que isso é? São ovos moles que depois levam uma cobertura também adicional de chocolate, mas é um chocolate mais negro, com uma percentagem maior, que é para que o chocolate seja um bocadinho não tão doce ou mais amargo, conforme queiramos dizer, o copo meio cheio ou meio vazio, para cortar com o doce da massa do ovo mole. E é uma tradição existente, saborosa, que se está a recuperar. Aquilo que a Mimi estava a dizer, e bem, é a partir do tradicional inventar e dar largas também ao nosso sabor que é importante, não é? Até um bocadinho, se calhar, no seguimento daquilo que dizias há pouco, na sequência do estudo que fizeram, não é? Que a nossa geração mais nova está um pouco desenraizada destas tradições e desta tradição gastronómica. É preciso também, se calhar, ajudá-los a recuperar o gosto por aquilo que é
nosso, que é nosso já há tantos anos, há tantos séculos, e que de facto não pode morrer com as gerações Não pode, que hão de não vir. pode. Não E é? nós, Confraria dos Ovos Moles de Aveiro em particular, nós já fomos várias vezes a centros infantis, já pedimos também participação das crianças para desenvolverem desenhos tendo como tema os ovos moles de Aveiro. Nós preocupamos-nos muito em focalizar também, ou em focar as nossas atividades também junto dos targets mais novos, porque é neles está o futuro. Sim, uma espécie de lente pedagógica, educativa, que também certamente é importante. Muito. Porque como os ovos moles, as castanhas, os moliceiros e tanta outra doçaria que faz parte da nossa história, é um pouco o reflexo também da nossa vida e da nossa vida em sociedade. João, eu tenho a fama de ser a curiosa, não sei se tens mais alguma Cusca. pergunta. A Cusca. Cátia, deixe-me só Sim, dizer, sim, nós em Margarida. Aveiro temos, além dos ovos moles, os fios de ovos, Os fios de ovos. as raivas, os alemães, quer dizer, temos uma série de doçaria espetacular. Mais recentemente a tripa. A tripa, A agora, tripa acabou também por ser muito exatamente, conhecida nos em últimos Aveiro, não anos. é? É tradicional já. Sim, Mas já é os considerado. ovos não é? moles são os ovos moles. Claro. Eu fico-me com os ovos moles. Não- e daí não passo. Mas isso é uma opção pessoal. Em relação aos nossos convidados, Cátia, não tenho assim mais nada. Penso que foram na maneira como explanaram todo o nosso tema e na maneira como expuseram tudo aquilo que sabiam, e acho que foram fantásticos. E portanto, da minha parte também não há muito mais a querer saber. Essencialmente olha, souberam a pouco. Não, está muito bom, Então, muito são obrigado. ótimos. São de facto um orgulho para nós que somos aveirenses, sem dúvida. Obrigada. É levar, e isto falo por mim, quando vamos à casa de alguém fora da região de Aveiro, é um orgulho, é um cartão de É o cartão de visita que visita. levamos, não é? É. Certo. Levar uma caixa de ovos moles e que normalmente sempre é recebido com agrado, não é? Ok, Fis, permite-me só para acrescentar uma história muito breve. Uma vez em Inglaterra, eu costumo levar várias vezes ovos moles, em Inglaterra levei ovos moles para uma ocasião cerimoniosa. E as pessoas estavam todas muito reticentes e com receio realmente de provar. Até que eu disse que era o primeiro doce conventual europeu certificado. Acabaram num ápice. Claro, É uma apresentação fantástica. sem dúvida, sem dúvida. Eu só tinha, e se calhar para terminar então o meu rol de cosquice, era, Rui, qual é a tua atividade profissional? E também para a Mimi, qual é a vossa atividade profissional mesmo? Eu trabalho com a Cathy. Somos colegas. Eu estou na administração, ela faz aquilo que tem mais responsabilidade, que é ensinar. Portanto, acabam depois juntos por ser de facto, como disse a Mimi logo no início, ser uns irmãos na confraria do Ovo Mole. Mas eu não tenho nada a ver com as línguas. Eu sou do ordenamento de território. Sou ligada ao ordenamento de território. Oh meu Deus. A Cátia é que trabalha com o Ruca. Exatamente. Nós somos, não sabias? Fantástico. Não, Não te me contei. permite- é melhor não me contaste, mas Cátia, pronto, eu não quero saber deixa-me mais. só dizer uma Sim, coisa. sim, Nós sim. no dia 30 de novembro vamos ter mais um capítulo. É o Ah. 5º grande capítulo. Aberto. E vamos ter confrarias de todo o país e de Espanha. Vamos ter uma geminação com a confraria do vinho da Ribeira do Douro. Para ser mais correta, Vino de la Ribeira del Duero. Muy bien. E é aberto a toda a gente que queira juntar-se a nós. Ótimo. Convite lançado. De resto, vamos terminar o nosso programa, infelizmente, apesar de toda esta doçura que por aqui passou ao longo de toda esta hora de programa. Espaço agora, e antes de avançar para as notícias, permitam-me agradecer-vos desde já a vossa presença Muito aqui obrigada hoje. a nós. Margarida Não, obrigado e obrigado Rui, nós muito e obrigada. com a autorização da Mimi, contem com a confraria for para preciso. aquilo que for necessário, está bem? Obrigada mais uma vez. E nesta reta final, convidar-vos aí em casa a passarem pelo Facebook. Podem ser nossos amigos, basta gostar de nós. Isso é tão fácil de fazer, é só clique e já está, soltar a corrente, onde pode ler
tudo sobre nós, as nossas entrevistas, temos muitas fotos, muitas informações, é só mesmo passar e gostar. Queremos chegar muito em breve aos 500 likes e isso depende de si que está aí em casa, porque é para si que aqui estamos também com sentido de serviço em nome da nossa Diocese. Resta-me algumas notícias para hoje. Em primeiro lugar, como já disse no início do programa, mandar um grande abraço aos 3 diáconos que se vão ordenar sacerdotes este domingo, na sede de Aveiro, pelas 16 horas. Vamos estar a torcer e a rezar por vocês, que sejam sim muito felizes, porque nós estamos muito felizes por ter mais 3 sacerdotes ao serviço de alguém tão maior do que nós. Também relembrar que temos o concerto da Claudinho Pinheiro, será dia 16, amanhã, 16 de novembro, no auditório da Junta de Freguesia Santa Joana. O preço é insignificante, 2 euros. Os bilhetes estão à venda no cartório paroquial e na Junta de Freguesia de Santa Joana. Não perca, porque de facto a Claudinho Pinheiro é uma voz incrível. João, já ouviste? Já tive a oportunidade de ouvir pelo menos 2 vezes ao vivo. Mas vamos terminar então com a frase bíblica e para esta semana deixamos a frase proposta pela Diocese para hoje, na oração pelas vocações. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Em semana de nos sentirmos chamados, na barca da Igreja, somos todos importantes e precisos. Para todos, boa noite, um abraço do tamanho do mundo. Um fim de semana muito doce da minha parte. Até à próxima sexta. Até para a semana. Muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais. Quero ver as cores que tu vês, para saber a dança que tu és. Quero ser do vento que te faz, quero ser do espaço onde estás. Deixa ser tão leve a tua mão, para ser mais simples a canção. Deixa ser das flores o respirar, para ser mais fácil te encontrar. Fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais. Vem quebrar o medo, vem saber se há depois, sentir que somos dois, mas que juntos